Deixa eu reagir o mano a mano aqui. Olha aqui, tem domingo o negócio de... É o início da temporada oficialmente, né? Deveria ser a Supercopa. Mas não é, porque os estaduais aí já começaram, inclusive o Campeonato Brasileiro também já começou. Quando vai acontecer a Supercopa entre Flamengo e Corinthians, campeão brasileiro contra campeão da Copa do Brasil, os títulos que a gente teve nacionais na temporada passada. Então roda a vinheta pra gente pensar aqui que times os dois técnicos vão colocar em campo e fazer esse mano a mano. Roda a vinheta. Eu não vou mentir, não. O Christian falou pra mim, né? Mano, abre a live, porque a gente precisa de conteúdo pro YouTube e pro TikTok também. E, porra, vai ter Flamengo e Corinthians, acho interessante que tu reaja mano a mano. E eu falei, com todo respeito, posso reagir. E já queria fazer a live também, mas, enfim, vamos fazer. Vamos lá, vamos começar. Aliás, tá com saudade de ti. Rossi ou Hugo Souza, Vitor Sérgio? Hugo Souza. Tem que considerar muito ali a forma como terminaram a temporada passada, eu acho, né? Acho que hoje eu iria de Rossi. Rossi, e você, Capito? Também acho mais goleiro, mais seguro, fez uma temporada como um todo melhor. Porque eu discordo frontalmente, mas é porque eu não gosto do Rossi, né? Pra mim é Rossi também. Rossi, Varela ou Mateuzinho? Varela. Varela acabou muito bem. Então, o fim do Varela... Eu acho, já falei várias vezes aqui. Pra mim, o Rossi é um goleiro. Eu até vou voltar aqui pra como a gente tá falando de Rossi. Vamos colocar em campo e fazer esse mano a mano. E Neneca? Vamos lá, vamos começar, aliás. Caralho, não chega nunca a imagem? Que isso? Rossi ou Hugo Souza? Só pra justificar o porquê do meu voto no Neneca. Pra mim, o Rossi, ele é um goleiro que ele destoa do time do Flamengo para começo de conversa. Pra mim, o Flamengo tem uma defesa nota próxima de 10, os laterais nota próxima de 10, volância nota próxima de 10, meio campo próximo de 10, ataque próximo de 10. Pra mim, ele é um goleiro que não chega perto de ser próximo de ser nota 10. Pra mim, ele é um goleiro, tipo assim, nota 7. Na minha visão, ele tem um número de falhas cruciais, que é significativo, e pra mim, ele transforma algumas defesas de dificuldade média em defesas de dificuldade dificílimas para depois serem tratadas como um milagre. Eu já falei isso aqui de alguns outros goleiros e pra mim o Rossi se enquadra muito nisso. Muito, por sinal também de alguns comentários, salvou nas penalidades na Liberta. Pra mim, um dos jogos que o Flamengo decide na Libertadores indo pra penalidade e ele vai bem nos pênaltis, só foi pros pênaltis porque ele falhou no tempo normal. Então, eu já falei aqui várias vezes, pra mim, ele é merdeiro, pra mim ele aumenta a movimentação em umas defesas simples pra transformar em defesas complicadas. Eu não acho ele esse goleiro que a rapaziada pinta. Falo com toda a tranquilidade do mundo. Pra mim aqui eu voto no Neneca. Souza, Vitor Sérgio. Tem que considerar muito ali a forma como terminaram a temporada passada, eu acho, né? Acho que hoje eu iria de Rossi. Rossi, e você, Capito? Também acho mais goleiro, mais seguro, fez uma temporada como um todo melhor. Pra mim é Rossi também. Rossi, Varela ou Mateuzinho? Aqui eu já acho Varela, não curto tanto o Mateuzinho. Enfim, não vou me alongar tanto assim, mas eu acho que o Varela até, de certa forma, é subestimado. O início da passagem dele no Flamengo é muito conturbado, a torcida pegava muito no pé, depois ele mostrou seu valor, e depois ele começou a fazer umas atuações muito significativas, principalmente em momentos decisivos pro Flamengo. Pra mim, aqui é a Varela com certa folga. Varela acabou muito bem. Então, o fim do Varela é muito bom. O Mateuzinho teve bons momentos ano passado. Acho que o Dorival conseguiu potencializar ele acabou bem. Mas acho que a forma como o Varela faz a final da Libertadores, a reta final do ano, o Felipe Luiz, inclusive, conseguiu descansar ele em alguns momentos, mesmo com o Emerson Royal mal, pra ter ele nessa reta final desse jeito. Então, o meu voto é no Varela. Pois é, o Mateuzinho cresceu. Tenho muitos elogios. A ponto de vencer o Varela aqui? Acho que não. Acho que o Mateuzinho hoje é uma bola segura do Corinthians. Acho que não tem preocupações no Corinthians com a lateral direita, mas se eu tivesse que escalar um dos dois, eu iria de Varela. Então, Varela. Pai, será que isso é um chocolate? Léo Ortiz ou André Ramalho? Pô, gente, pelo amor de Deus. Aí é justamente o que eu falei no início do vídeo, que eu tinha falado com o Christian. São os confrontos que, porra, desanima o cara de comentar, pô.
porque eu sinto que eu sou um babaca fazendo live comentando isso aqui. Não que as pessoas que estão ali trabalhando sejam babacas, entendeu? Mas eles vão ter que dar opinião sobre um confronto que não tem que dar opinião. Se você perguntar para a família do André Ramalho, eles vão falar que o Léo Ortiz é melhor do que ele, entendeu? Então não tem que ficar rendendo corte. Acho que hoje tem uma distância grande dos jogadores, né? Apesar do Léo Ortiz ter errado um passe bobo ali que gerou o gol do Fluminense no Fla-Flu, mas acho que é uma distância considerável de jogador o de Léo Ortiz. Não tem muito pra onde fugir, Não, né? é poupa tempo, nem tem muito o que argumentar assim. O Léo Ortiz vai perder para um ou outro zagueiro, sei lá, se você quiser muito, talvez pro Gustavo Gomes no Brasil, de resto Tá muito bem. é ele. Léo Pereira, que também. Também. Tá E eu vou falar que o Gustavo Henrique hoje faça a melhor partida da vida dele, mano. Seja 12-0 pro Corinthians. Só que quando eu vejo que pra eu secar, tipo assim, pra eu secar o Flamengo hoje, eu vou ter que fazer essa comparação de time, eu perco até a vontade de assistir o jogo, entendeu? muito bom momento contra o Gustavo Henrique, que acho que foi o zagueiro, né, do Corinthians, assim, que não teve muita questão, muito problema. Ele é disparado o melhor zagueiro do Corinthians, ele teve uma temporada, e não só uma fase final, mas uma temporada em si muito boa. O problema sempre foi seu companheiro, e ele sempre teve um nível acima do cara que jogou do seu lado, mas acho que o Léo Pereira fez uma temporada que talvez ele nunca mais... Gente, não é sobre desrespeitar o Gustavo Henrique, ele realmente fez um ano, bom. Agora, o meu ponto é que a minha dúvida, tô sendo honesto com vocês, tá? Eu chego a cogitar o Léo Pereira numa votação entre ele e o próprio Léo Ortiz, que pra mim é um dos melhores do Brasil. E eu penso em votar no Léo Pereira. E eu não vou votar no Léo Pereira contra o Gustavo Henrique, que perderia pro Léo Ortiz? Tá entendendo? Precisa fazer na carreira dele, mas o que ele fez ano passado é acima do que o Gustavo Henrique também fez, e acho que hoje, se eu tivesse que escalar um dos dois no meu time, eu escalaria o Léo Pereira. Pela qualidade com bola também, o jogo aéreo do Léo Pereira também é muito bom, assim como o do Gustavo Henrique. Eu iria de Léo Pereira. É a tropa do Leléu? Vai ser o Léo Pereira também? Acho que sim. Acho que o Léo Pereira terminou jogando num nível fantástico, um dos melhores jogadores do Flamengo no ano. Gustavo Henrique foi o único zagueiro, talvez, que tenha mostrado mesmo nível, um bom nível no ano todo. Mas se eu tivesse uma vaga só, eu escalaria o Léo Pereira. Esses dias eu vi um corte, uma ediçãozinha de vários lances do Léo Pereira em que a bola vem estourada, assim, né, da defesa adversária. E ele, ao invés de voltar, né, só dá uma cabeçada e bumba meu boi, vamos ver o que vai acontecer nesse negócio. Ou ele domina, ou ele entrega de peito pra alguém, ou ele dá de ombro pra alguém, assim. Manter a jogada viva. Exatamente. E sabe o que ele tá fazendo, né? Não é Uma temporada uma parada muito boa, aleatória. Alexandro ou Matheus Bidu, doutor Sérgio? Eu vou votar no Alexandro, mas eu gosto do Bidu. Pra mim, Então, normalmente é um abismo entre os dois, eu acho, de qualidade de jogador, mas acho que o Bidu vai numa fase muito boa, talvez a melhor fase dele, mas acho que não a ponto de preferir ele ao Alexandre, né? Acho que aí é difícil. Ainda que o Alexandre não consiga jogar o tempo todo, ainda tem algumas questões, mas eu acho que tem uma diferença bem grande. Então eu, em situação praticamente nenhuma, escalaria o Bidu deixando o Alexandre no banco, então tem que votar no Alexandre. E aqui estamos fazendo a parada no critério de quem é que a gente escalaria para fazer o jogo, Isso, né? Não sim. quem a gente contrataria, quem escalaria para essa decisão. Alexandre? São jogadores de prateleras diferentes, assim. Não, Alexandre. hoje, pra você ter no elenco, vale mais a pena você ter o Bidu, pô. Porque o Bidu, ele tem um potencial de venda, até por conta da idade, que o Alexandre não tem. Só que pra jogar hoje, pô, o Alexandre é mais jogador que o Bidu, gente, entendeu? Um nível bem mais alto que o Bidu, mas uma distância encurtada pelo momento fora da curva do Bidu, que é muito bom. Um jogo do Corinthians que passa muito por ele, por fora, por dentro. Tem se mostrado um lateral técnico, assim, também evoluiu na mão do Dorival. Mas a gente está falando de um possível titular da seleção brasileira aí na lateral esquerda, é Alexandre. Alexandre, então toda a defesa é do Flamengo. Vamos começar o meio campo com o Pulgar ou com o Ranielli? Apesar de achar que o Pulgar é o jogador que os juízes mais passam pano na história do futebol mundial, que já teve mais de 15 jogos que era pra esse filho da puta ser expulso, e esse carniceiro não é, Pulgar é pica das galáxias, pô.
E o Raniel é o Raniel, tá ligado? Faz uma live top na Twitch e pá, tá ligado? Tem seu valor. Acho que o Raniel é um equilíbrio bem importante desse time do Corinthians, mas acho o Pulgar mais jogador e acho que o momento que o Pulgar voltou pro time do Flamengo, depois da lesão, né, deu uma bela ajustada e a reta final de ano do Pulgar, ela é muito, muito boa. Ele podia ter botado tudo a perder na final da Libertadores, mas muito pelo contrário, não botou, fez um bom jogo e jogou muito bem na reta final, então... Bom, eu acho que ele colocou, o juiz não colocou, mas ele colocou. São coisas diferentes. Meu voto O que ele fez ali foi Pulgar, irresponsabilidade. você também? Não deixa de ser porque o juiz não deu, tá ligado? Eu acho que tem alguns elementos ali que você poderia votar no Raniel. Acho que o Pulgar tem algumas explosões ali que pode deixar botar coisa no mato ali. Você O Raniel, algumas jogadas que ele podia algumas ser jogadas expulso. irresponsáveis, algumas jogadas em que ele coloca. O Raniel é um cara muito importante pro Corinthians, por exemplo, no jogo contra o Santos, o Raniel saiu, o Corinthians terminou de acabar ali. Mas eu acho o Pulgar mais jogador. Então o Pulgar leva Jorginho e André. Aí não tem como. Não tem como, né? Não tem como, embora seja o primeiro jogo do Jorginho na temporada, né? Sim. Eu vou de Jorginho. E o André talvez seja uma das melhores surpresas do Paulistão, como um todo, pro Corinthians e na competição. Mas o Jorginho, a gente está falando de um cara que chegou, o impacto dele no time do Flamengo, assim, tanto em campo quanto em liderança, em comportamento, é muito absurdo. Então, Jorginho, rapaz, Arrascaeta ou Carrilho? Aí vai ficar ruim, como ficaria para, acho que todos, nesse momento, ou quase todos os jogadores do futebol brasileiro, o Arrascaeta foi o melhor jogador do ano passado. Se fosse um Garro nível excelente, você poderia até pensar no voto agora. No resto, no Arrascaeta. Arrasca leva essa. Carrascal ou Bidon? E aqui, talvez, pra mim, seja o maior ponto de debate dessa disputa aqui. Só que ainda assim é uma pica, porque o Carrascal tá deitando e rolando da última temporada pra cá. Mas nesse aqui, eu vou votar no Breno Bidon, porque, cara, é um moleque que, além de ser muito bom, ele não parece ser um moleque, tá ligado? Ele não parece ter a idade que tem. E eu não digo, evidentemente, por aparência, mas sim porque quando a gente olha pra ele jogando, parece que ele é o mais experiente do time do Corinthians. A tranquilidade que ele tem, a forma que ele controla o jogo, a capacidade técnica que ele tem pra fazer todas as suas ações. Então, por esse motivo eu vou votar no Bidon. Agora, mano, até quando o Corinthians ganha nesse mano a mano aqui, é um negócio que... Porque o Carrascal pica, pô, tá ligado? Existe uma possibilidade do Flamengo ganhar amanhã com o Carrascal acabando com o jogo. O time do Flamengo é um time que, infelizmente, tem 20 jogadores que podem acabar com o jogo, entendeu? Enquanto normalmente os clubes que disputam contra o Flamengo no Brasil tem 3, 2, 4, no máximo 5, entendeu? Carrascal e Bidon? São muito diferentes. São muito diferentes. O Carrascal acho que jogou muito bem contra o Vasco, já não jogou bem contra o Fluminense. Acho que o Breno Bidon tem jogado muito bem. Tá aí, se fosse para um jogo decisivo, para o jogo decisivo de agora, eu iria de Breno Bidon. Breno Bidon, e aí? O Carrascal mais experimentado, né? Acho que ele fez um bom ano passado, também pelo Flamengo. Momentos, teve seus momentos bons, principalmente na Libertadores, né? E o Bidon, acho que chancelou o seu momento na final da Copa do Brasil, com um lance que fica muito marcado, e aí naturalmente ele ganha mais espaço, ganha mais confiança, ganha mais protagonismo dentro do time do Corinthians. O Corinthians ainda não conseguiu colocar seu time principal para jogar nessa temporada. Que lance é esse que ele tá falando? A dupla de ataque não jogou junto, o Yuri ficou fora de alguns jogos, o Memphis nem entrou em campo no estadual. Mas, e se tivesse um cara para propor amanhã, eu escalaria o Bidon. Acho que o momento dele é melhor, acho que tem mais elementos que me agrada na maneira de jogar também, um cara mais técnico. Uma consistência também, o Carrascal às vezes, né, muitos altos e baixos também. Mas acho que eu também tenho um pouquinho, às vezes, assim, de acho que menos, participar mais e menos do jogo. Acho que isso também acontece um pouco com ele. Primeiro voto, tá? Do Corinthians foi... Na minha votação aqui, não que importe de alguma porra, tá 7-2, né? Flamengo, não tá 8-1. Samulino ou Memphis. O aí segundo estamos voto. aqui chutando, né? Que o Memphis
Tipo assim, pra mim aqui é Memphis, voto até tranquilo, até porque o Salmonino desde que chegou não fez porra nenhuma do que se esperava. Agora, eu ainda acho que se o Salmonino se adaptar e conseguir desabrochar metade do que se esperou na contratação, ele pode ajudar muito o Flamengo, entendeu? Ele pode ter números absurdos assim, mas a grande realidade é que até agora isso não aconteceu, então não tem nenhum outro motivo pra não votar no Memphis, entendeu? Você vai estar aí, porque... E é o segundo voto do Corinthians. Acho que o Lino teve uma reta final importante, em vários momentos mais defensivamente do que ofensivamente, para a maneira como o Felipe Luiz gosta de jogar, mas acho que o Memphis é o cara decisivo desse Corinthians, é o cara que aparece nos momentos importantes. Eu acho a passagem do Memphis no Corinthians um sucesso, já falei isso. Se tivesse que dar uma nota, eu daria 10 futebolisticamente falando, né? Tem a parte do financeiro ali que a gente pode até discutir. Sim. Mas em campo, o Memphis foi um cara que não se escondeu, nos momentos importantes estava lá, nos clássicos, na reta final, fez o gol do título da Copa do Brasil e os dois num nível top. Acho que o Memphis já entregou mais que o Carrascal e é mais jogador. Ou que o Lino e é mais jogador, perdão. Memphis? Acho que é isso. Tem que ver só também que é questão aí de aproveitamento, né? Sim. Memphis também não vai fazer o seu primeiro jogo na temporada, a gente supõe, né? Acho que ele deve, quer dizer, ele deve ser aproveitado contra Bahia, né? Bahia. Contra o Bahia. Ele deve jogar contra o Bahia, mas deve ser provavelmente a primeira titularidade dele. A gente está gravando na terça-feira, dia 27. Ele está gravando antes da estreia no Brasileiro, mas é mais ou menos a mesma coisa do Jorginho e Arrascaeta, né? Sim. Estão começando agora, mas... Isso. Eu voto no Memphis. Então, o Memphis leva essa Bidon e Memphis do lado do Corinthians. Pedro ou Yuri Alberto? Mano, eu vou te falar, que eu não sou o cara que odeio o Yuri Alberto não, tá? Eu acho que ele é bom jogador e que tem números excelentes. Aliás, tá rolando esse debate aí, né? Nas propostas que o Corinthians recebe até e tal, de vender o Yuri Alberto, só que o Corinthians, se eu não me engano, tem 60%, né? Algo assim. E aí, pô, os valores que o Corinthians estão pedindo pela parte que ele tem são completamente reais. Ninguém vai pagar isso que o Corinthians está pedindo. Mas, ao mesmo tempo, os valores da proposta que chegou são muito ruins para o Corinthians e o Corinthians está certo em negar. Tá aí, ó, o Corinthians tem 50%. Para alguma venda do Yuri Alberto fazer sentido para o Corinthians, tem que ser algo realmente muito fora da curva. Agora, os números dele com a camisa do Corinthians são excelentes. Gostem ou não, reclamem ou não, ele estressa ou não, os números são excelentes. Dito isso, pra mim, mano, o Pedro é mais jogador que o Yuri Alberto. Ele tem mais refino que o Yuri Alberto. Ele tem números estrondosos com a camisa do Flamengo. Volto a dizer, briga boa, torcer pro Yuri Alberto fazer a melhor partida da vida dele amanhã, acabar com o jogo. Mas aqui, pra mim, o voto tá no Pedro, entendeu? Cara, eu acho que o Yuri vive uma fase muito boa, gosto muito. Mas considerando o Pedro estando à disposição, eu acho o Pedro mais jogador. Então vou votar no Pedro, apesar de gostar muito do Yuri. Você, capitão. É isso, eu sou fã do Yuri Alberto. Acho o Yuri Alberto muito bom jogador, acho que se entrega demais. Faz seus golzinhos, entrega seus gols na temporada. Mas acho que o Pedro é mais técnico, tem mais refino, faz tanto gol quanto ou até mais. Acho que faz mais coisas também. Também um centroavante mais completo. E aí, os dois estando bem fisicamente, eu opto pelo Pedro. E aí aqui, imagino que sei o voto de vocês, mas Felipe Luiz ou Dorival? Felipe Luiz, Felipe Luiz, a gente... Gente, é porque, tipo assim, se daqui a 2 anos, 3, 4 anos, o aproveitamento do Felipe Luiz, de acordo com a margem maior para avaliação, diminuir, tudo bem. Mas até lá, enquanto ele tiver com a carreira curta, e dentro dessa carreira curta ele passou o pênis em todo mundo, não tem como votar em nenhum outro, entendeu? Tipo, tudo que ele disputa ele ganha. Então tem que votar nele. Ué, mas ele tá num time pica. Beleza. Tiveram vários treinadores que passaram pelo Flamengo já nessa boa fase que não conseguiram ter os números que o Felipe Luiz tem. Então, porra, pra mim tem que votar no Felipe Luiz. Se daqui a outro ano a gente vai ter uma outra avaliação, beleza. Agora, te esquece, passa meio batido qualquer que outro. foi o primeiro ano dele como profissional. Primeiro ano completo.
completo. Pegou ali a reta porque final, ele pegou a né? reta final, mas primeiro ano completo de um técnico do Flamengo em muito tempo, isso mostra. Bota fé que ele perdeu pro São Paulo. Mas aí no final do Brasileirão, muito provavelmente ele vai estar na frente de São Paulo. A qualidade do trabalho que ele teve, conseguindo, não só no campo, né? Muitos técnicos, o campo é o mais fácil, o difícil é gerir a rapaziada que tá em volta, porque futebol tem muito ego, tem muito cara que chega caro e tudo mais, e o Felipe faz suas escolhas por campo e não tem muito problema e consegue, acho que, domar muito bem esse ambiente. O Dorival foi campeão aí bem, com um elenco encurtado, mas com um time titular bom, com peças importantes, mas o meu voto é no Felipe Luiz. Que ganhou um aumento que merecia, né? Merecia. Relevante o aumento. Aumento Mas que relevante, merecia mas que demais. vai sair barato perto do que seria se não fosse o Felipe Luiz. Nossa, e acho que é mas isso. no caos. E acho que é isso, e ele conseguiu tirar o melhor do time nas duas frentes. O Dorival conseguiu na Copa do Brasil, no Brasileiro poderia ter feito melhor, até dito pelo próprio Dorival. Vou nesse momento o Felipe Luiz. Felipe Luiz. Então é só Bidon e Memphis, tá? Do lado do Corinthians, todos os outros jogadores são do Flamengo, incluindo o treinador. Então é 10-2 ou 9-2. Moleque, agora, falando de Flamengo, sobrenatural o que tá acontecendo no Campeonato Carioca, né? Porra, o Flamengo precisava de 36 resultados. Moleque, 35 já aconteceram. Que porra é essa já?